E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o final de semana do GP da Áustria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. Pois é, né? A gente teve mais um fim de semana com sprint e ficamos apenas com a parte boa da corrida. Exatamente, eu sou o Rubens GP Neto e hoje vamos falar desse final de semana que foi bem legal, foi um GP até acima das expectativas, mas antes de prosseguirmos, vamos falar aí dos nossos recadinhos do paddock, como sempre, começando pelo nosso querido Oscarteiro, campeonato aí amador de kart, comandado pelo nosso querido Ricardo Bannerman, que neste final de semana vai ter a etapa realizada lá na Granja Viana. Então, se você gosta aí de campeonato de kart, quer também participar de um, compareça, entre em contato com o Ricardo Bannerman, com os carteiros, tá o link nas descrições do podcast, você pode falar com eles para participar também, para acompanhar, e também vai ter transmissão, é só acompanhar pelas redes sociais deles. E você também pode conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo lá do Apoia-se. A partir de R$1 você já consegue ajudar o nosso trabalho e na manutenção do site, do podcast e das nossas lives. Então considere se tornar um apoiador. E também, se você for fazer algumas compras agora no Prime Day, que acontece no dia 11 e 12 de julho, lá na Amazon, você pode utilizar o nosso link e com isso a gente recebe uma pequena comissão, mas nenhum valor vai ser acrescentado na sua conta. Até os dias 11 e 12 de julho, quando as promoções mais fortes acontecem na Amazon, já vai ter algumas outras promoções acontecendo no site. Então, se você precisa de algum eletrodoméstico ou tá avisando algum livro, fique atento para poder fazer a compra, mas lembrando que essa promoção só vale para quem é membro do Prime, e o benefício de você assinar esse programa da Amazon é também assistir a Amazon Prime Video pelo mesmo valor que você tem esse frete grátis e fazer as suas compras, independente da quantidade de produtos que você comprar durante o mês, você não paga o frete, então também tem esse benefício de utilizar o Amazon Prime. Bom, Débora, antes do GP a gente teve, a promulgação, vamos por dessa forma, da Diretiva Técnica 45, que veio somente clarear as regras do orçamento secreto aí da Fórmula 1, tô brincando, do teto orçamentário, que era para melhor controlar e demonstrar a maior clareza, dar maior clareza, na verdade, as finanças das equipes e tentar restringir aí possíveis formas delas burlar o teto orçamentário. A gente sabe que as equipes têm alguns outros projetos, geralmente os times maiores, como a Ferrari está no WEC, a Red Bull tem o Red Bull Technologies, cada uma das equipes tem alguma coisa que eles conseguem utilizar a tecnologia para poder desenvolver alguns outros projetos. A própria Mercedes, tem a Ineos, e a Ineos está numa competição de barco, talvez o Rubens saiba o nome, agora me fugiu o nome. Mas eles utilizam esses outros projetos para poder desenvolver algumas coisas, e às vezes eles conseguem fazer a reversão e utilizar também na Fórmula 1. Só que ao fazer isso, muitas das tecnologias que eram passadas desses projetos para a Fórmula 1 não estavam sendo contabilizados no orçamento, ou estavam sendo passados a preço de banana para as equipes, só para poder dizer que eles pagaram alguma coisa por aquilo, Então veio essa diretiva para poder mostrar para as equipes que isso também está sendo verificado e que se o pessoal da FIA julgar que eles estão fazendo algo errado, eles podem pedir para poder conferir os orçamentos e verificar de onde está vindo aquilo, aquela tecnologia, mas é para as equipes ficarem cientes de que elas não podem fazer isso. Porém, desenvolver algo na Fórmula 1 e passar para os seus outros projetos é permitido e não precisa você estipular um valor para poder dar essa tecnologia. Então, é algo que veio aí para poder esclarecer. De fato, não... Assim, quando vem algo para poder esclarecer, a gente sabe que as equipes já arrumaram outros meios de tentar burlar, E time grande sempre sabe aonde eles conseguem burlar, o que eles podem extrair, mas é algo que a própria Alpine já tinha alertado o pessoal assim, da Fórmula 1 que estava acontecendo, porque
quando teve a entrada do teto orçamentário, as equipes tiveram que se desfazer, entre aspas, de alguns dos seus funcionários. E muitos deles foram designados para outros projetos, então eles criaram algumas outras áreas para que eles não perdessem essas pessoas que tinham algo valioso para a equipe, mas eles colocaram eles em outras funções e quando eles precisavam de algo na Fórmula 1, passavam para essas pessoas: ei, você pode vir aqui e fazer esse negocinho aqui pra gente? Mas você é do outro projeto. E aí, né, essa era uma forma de não perder alguns dos funcionários. Então as equipes sempre dão um jeito de fazer alguma coisa. Exato, até isso daí eu e o Milano debatemos uma live recente. Eu acho assim, cara, eu vi muita gente querendo estardalhaço, fazendo muito barulho, mas, gente, nada mais é do que somente a FIA falando: então, gente, vocês estão burlando a diretiva, então, quer dizer, as regras. Então eu vou criar uma diretiva aqui só para vocês entenderem o que vocês realmente têm que fazer. Sabe aquela coisa do eu tenho que desenhar para você entender? É mais ou menos isso que a FIA fez. É que geralmente eles leem o regulamento e eles pegam e tipo, não tá tão bem especificado isso aqui. Tem uma brecha que a gente pode usar. Então eles vão lá e vão fazendo. Essa diretiva já estava sendo discutida desde o começo do ano. Então agora quando eles implementaram ela já tem um valor imediato. E as contas, a partir de janeiro desse ano, estão sendo fiscalizadas. E é o que eu falei, né? Tipo, eles têm pessoas dentro da FIA que estão designadas a trabalhar com essa parte do orçamento. Então, se eles entendem que uma Ferrari, sei lá, tá usando o EC para poder desenvolver a carcaça que vai ser utilizada no carro de Fórmula 1. Não é a mesma? Não é a mesma, mas a pesquisa está sendo feita. Tanto que agora o carro da WEC e o carro da Fórmula 1 tem certa semelhança ali, você consegue ver algumas coisas no desenho, né, do carro. Então eles falam, usou a WEC para poder estudar alguma coisa que vocês iam usar na Fórmula 1. Esse dinheiro foi repassado da forma correta? Esse projeto foi testado da forma certa? Não foi. Então eles vão lá e podem pedir, tipo, para poder fiscalizar a fábrica, fiscalizar as finanças da Ferrari. Eu tô dando um exemplo, né, não que isso esteja acontecendo. Mas não tenho informante, né? Não estou trabalhando lá dentro. Se tivesse pra acontecer, a Ferrari tá usando mal as informações da WEC, né? Tá usando muito mal. Ou bem, diga-se de passagem, pelo resultado desse final de semana. Mas é isso, só para poder esclarecer, mas tem o texto lá também no Boletim do Paddock, se você quiser saber mais, ou confira também a live do Rubens, também tá lá no site. Bom, e outra notícia aí que bombou durante a semana pré-corrida foi a compra, né, da 24% das ações da equipe Alpine por um grupo de investidores, né, encabeçado pelo Ryan Reynolds. Eu vou chamar ele de... Ryan Reynolds. Não, eu vou chamar ele de Ryan Renault. Já que ele comprou a Alpine, né, Renault. Então, o Ryan Reynolds, ele adquiriu, né, ele encabeçou em um investidores 24% das ações da Alpine. É um grupo, né? Um grupo de investidores. Tem o Michael B. Jordan, né? Que é o Creed, o vilão lá do Pantera Negra. Mas eu achei um movimento interessante. Até tem a pergunta aqui, lembrando a galera que sempre antes da gravação a gente vai abrir no Instagram e jogar também nas redes sociais o link, a caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas pra gente responder na live. Se a pergunta vir... Na live não, desculpa. No podcast. Se vir depois do podcast, a gente responde na live. E fiquem à vontade para mandar, até mandem perguntas pra gente que a gente vai salvando e vai respondendo durante a nossa produção de conteúdo. A Esther, a apoiadora do BP, pergunta, né? Por que aquele grupo de Hollywood e outros investidores decidiram comprar ações da Alpine? E aí ela encabeça a segunda pergunta, mas primeiro, Débora, acho que essa pergunta, a primeira, é muito mais pelo cenário atual da Fórmula 1, né? O chamariz de marketing que é o crescimento da Fórmula 1, e a Alpine era aquela que estava assim... Ela tá pedindo, né? Ela tá com o letreiro. E eu mesmo, várias vezes já falei no BBcast, nas lives, falei, gente, a Renault e a Alpine é uma equipe que eu não vejo ela pertencente da Fórmula 1, porque a Renault, desculpa, ela teve aquele momento com o Alonso dos 2 títulos, mas foi só isso de brilhareco que ela teve. Depois não teve. A passagem dela na década dos 80 foi uma porcaria, tá? Tudo bem. Revolucionou, trazendo os motores turbos pra Fórmula 1, blá blá blá. Depois, nos anos 2000... Mas depois veio era Palmer, né? Vou pôr assim, que foi aquela draga horrível. Mas assim, a Alpine e a Renault eu nunca botei tanta confiança. Mas a Alpine é uma equipe que a gente vinha falando, que era uma equipe assim, que estava tendo vários problemas
de direção. Ela é uma equipe que o grupo Renault, né, ele tem participação, na verdade ele praticamente uma estatal francesa, então a entrada de investidores é algo que para a própria França, para a própria Alpine é uma coisa boa. Eles não perdem o comando da equipe, mas também possibilitam mais investimento, mais dinheiro entrando. Então, assim, foi um movimento interessante. E, Esther, até corrigindo aqui, a tua pergunta participa da primeira, e porque a Alpine, dentre outras equipes do grid, é exatamente isso. A Alpine já era uma equipe que vinha aí meio que demonstrando que, olha, queremos investidores, precisamos de mais dinheiro, precisamos crescer, tal. E aquela coisa, né, nos bastidores ali, fora da Fórmula 1, que a gente vê pela TV, as equipes meio que quando tem os GPs, elas ficam entregando ali meio que um panfletinho falando invista em mim, invista em mim, invista em mim. E até um dos motivos da gente ter tantos GPs nos Estados Unidos é esse. O GP de Miami, ele não é para quem está assistindo em casa. O GP de Miami é para quem está no paddock negociando. Praticamente a Alpine, ela tá com um letreiro ambulante pedindo patrocinadores, né? Ela tá com, assim, entre todas as equipes do grid, é a que mais sinaliza que precisa de apoio financeiro. Tanto para poder mudar as questões ali do carro e ter mais grana para poder investir, porque é um dos times que a gente tem que lembrar que no próprio ano passado reclamou bastante com relação às viagens que a Fórmula 1 estava fazendo e dos fretes que eles estavam gastando, porque eles estavam, tipo assim, as outras equipes tinham esse montante para poder usar, e não é que por a gente ter um teto orçamentário, a Alpine em si consegue gastar todo aquele valor que é do teto orçamentário, eles ainda estão gastando abaixo. Então, essa coisa de tentar conseguir patrocinadores, de tentar alguém que compre as suas ações, é um movimento para poder conseguir mais dinheiro. A Alpine também, ela estabelece que até 2030 ela quer ter pelo menos 8 bilhões em receita para poder utilizar. Então, essa também é uma movimentação com relação a ter os patrocinadores. Só que esse grupo de investidores que entrou é só para a parte da Alpine, eles não vão atuar na parte de motores e na fábrica em Very, que a Renault, né, a Alpine tem. Então é mais focado mesmo na equipe de Fórmula 1 e para que eles consigam mais dinheiro para poder trabalhar com o time. Vale também ressaltar que o Ryan, ele se tornou bilionário agora, e um dos pontos altos dele como investidor é o marketing. Ele, até uma das maiores empresas de marketing hoje nos Estados Unidos é dele. Ele justamente tem um sistema lá que eles conseguem fazer uma leitura de mercado e que é muito mais rápido do que o marketing habitual, que é aquele caso em que eles vê um produto, saca o que está sendo feito na hora no mercado, nas redes sociais, e já produz a propaganda. Então é tipo assim, a questão de uma coisa se tornou viral hoje, amanhã cedo já tem uma propaganda pronta, realizada para os produtos deles. Então assim, essa leitura rápida deles fez com que ele se tornasse um bilionário, depois dele ter comprado o Shazam, que era um aplicativo de identificação, ainda é, né? Ele comprou também banco, ele comprou várias empresas, até time de futebol, em que ele, utilizando dessa metodologia de marketing, está conseguindo ganhar muito mais dinheiro do que somente aplicando dinheiro para, vamos supor, para ter um time melhor. Não, ele consegue ter dinheiro trabalhando com marketing e consecutivamente tendo um time melhor. Então ele está fazendo o oposto, em vez de ter um time melhor para poder ganhar dinheiro, não, ele ganha dinheiro primeiro para depois ter o time melhor. E isso para a Alpine é bom, e para nós, fãs de Fórmula 1, também é muito bom. Eu acho que também é uma forma de você tentar criar mais raízes da Alpine na Fórmula 1, né? Porque, como o Rubens disse, é um time que tem aquela coisa de parecer ser meio volátil. Então, quando a gente começou a ver a Alpine esse ano decair, ter todas aquelas perguntas sobre o que estava acontecendo dentro do time, as respostas que não estavam sendo positivas, esse grupo que adquiriu, né, 24% das ações da Alpine, é realmente pensando em conseguir ter uma liberdade para poder atuar dentro do time e fazer essa geração de propaganda, conseguir mais pessoas para poder apoiar a equipe em si,
mas também eles veem a Alpine como um time que você consegue salvar de certa forma, né? Que você consegue melhorar ele dentro do mercado da Fórmula 1 e para ele ter uma visibilidade melhor. Então, acho que dentro do cenário das outras equipes, tipo a McLaren, ela tá cheia de patrocinador, mas os patrocinadores dela têm uma outra função dentro da equipe. E a Alpine não, eles estão querendo algo para poder ser mais incisivo dentro do time. Bom, e para finalizar, a Esther mandou outras perguntas. Vai ter durante o PBcast outras perguntas dela, mas ela mandou mais uma agora, que é se essa seria uma chance para o Leclerc, outro piloto, de mudar de equipe e ser campeão. E já vou engatar a segunda, que é a grande chance do campeonato para Ocon e Gasly. E vou ser sincero, para mim é a última chance de Ocon e Gasly. E sim, para outros pilotos, sim, vai ser uma grande chance. Eu vou ser sincero, eu fico feliz pelo Bortoleto. Eu acho que eu fico feliz, que é o cara assim, que tá vindo assim numa ascensão muito boa, tá vindo da Fórmula 3, provavelmente deve ir pra Fórmula 2. Se for campeão na Fórmula 2, chegar na Fórmula 1, é uma vaga melhor que vai estar disponível. E talvez começar a mirar de fato nos pilotos da base e naqueles que estão sendo preparados pela Alpine, porque hoje a gente não vê muito uma luz para eles. Antes era uma equipe que estava focada principalmente ali no Fernando Alonso, mas também acabou perdendo o Oscar Piastri. Em um certo momento ali ficou em dúvida se eles iam continuar com o programa de desenvolvimento de jovens pilotos, mas acho que talvez esse apoio vindo aí, essa ajuda financeira, eles consigam dar mais oportunidade para esses pilotos que eles estão formando na base e ver realmente os talentos que eles estão preparando. Então, talvez seja uma última chance para o Ocon e para o Gasly. Eles precisam também entregar, mostrar o seu desempenho, ou que merecem ficar nessa vaga, mas talvez num próximo momento, assim, seja um passo da própria Alpine pensar em ter pilotos que tenham um bom nome. Então talvez destinar uma vaga para um piloto que tenha um nome grande dentro da Fórmula 1, ou que seja capaz de chefiar um projeto, e dar oportunidade também para um piloto da base investir nesses talentos. Já o Leclerc eu não acho que migraria para a Alpine. Acho que o Leclerc realmente ficaria na Ferrari. Até, eu acho que assim, dá ainda para dar uma chance para a Ferrari nos próximos 2-3 anos. Ele poderia ser uma luz para o time, mas ele precisa estar preparado para poder encabeçar uma equipe, que é algo que ele não tá agora. Exato. Nitidamente ele não tá. Bom, e uma outra notícia até mesmo sobre o grid da Fórmula 1 aí de investimentos é a Hightech, né? Que é uma equipe da Fórmula 2 que apresentou aí candidatura para participar da Fórmula 1. Não só da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da Fórmula 4. Também é uma equipe que já está bem inserida nos campeonatos de base. E ela queria ter uma vaga na Fórmula 1 agora para poder ser a última linha deles em formação de pilotos. E nesse ponto eu acho muito interessante. É um movimento que seria legal chegar na Fórmula 1, uma equipe que não é só ter academia, né? Ela também é formadora de pilotos. Eu acho que seria bem legal. Acho que é uma coisa que tá faltando. Uma coisa que eu sempre esperei o movimento da Carlin, da Prema. Eu sempre esperei dessas duas, mas é aquela coisa, né? Se elas não fazem esse movimento, é porque alguma coisa tem. Porque a Carlin, a gente já viu até ela participar da Fórmula E, já viu participar da Fórmula Indy. A Carlin, ela tinha parceria, se não me engano. A Débora fez uma Carlin, se não me engano, ela tinha com uma das equipes. Ela não era tipo equipe Carlin, era uma Renault Carlin, alguma coisa assim. Não me recordo qual, mas tinha. Por favor, não vou me fazer de louco agora. Eu não lembro. Mas eu acho que é isso, né, Débora? É legal ver que tem equipes ali da Andretti interessadas a adentrar na Fórmula 1. Agora tá na movimentação de, nos próximos dias, assim, nas próximas 2 semanas, provavelmente a FIA fazer a divulgação das equipes que tentaram se candidatar, o que eles já analisaram das propostas, mas a Ritec foi uma das que já colocou aí, né, suas asinhas, dizendo que de fato tem o desejo de entrar na Fórmula 1. Já era algo esperado dentro dos burburinhos que estavam tendo aí, girando esse assunto, mas a Ritec, ela quer dar esse passo maior, então ela veio aí mostrando que ela tem dinheiro, que ela tem investidores, que ela quer participar realmente da categoria, mas tem toda aquela outra coisa nos bastidores da Fórmula 1, da categoria não querendo ninguém de jeito nenhum, não quer que entre outra equipe, mas a FIA já disse que se as equipes que se candidatarem
as vagas para poder entrar na Fórmula 1, que são mais 2, tiverem a capacidade, provarem o seu valor para a categoria e conseguirem mostrar que tem uma estrutura e vão agregar a Fórmula 1, eles têm que aceitar. Porque se eles abriram um processo de candidatura para que isso acontecesse, se um time tiver cumprindo todos os requisitos, eles não podem simplesmente barrar agora e falar, não, agora a gente não quer porque a categoria não quer vocês. Isso é algo que vai ser discutido muito nos próximos anos, principalmente se tiver a confirmação da entrada de outras 2 equipes. A gente sabe que os times da Fórmula 1 vão dar uma chorada aí, vão pedir algum benefício. Então ela tá dizendo que no próximo Pacto de Concórdia, né, que vai ser fechado, eles estão querendo pedir uma taxa ainda muito maior do que a que é cobrada hoje para que se entre na Fórmula 1. Então isso também vai ser algo que, se outro time decidir entrar, será que ele vai querer pagar esse outro valor absurdo que os times estão pedindo? Vamos ver o que acontece. Eu acho que assim, não, pode aumentar a taxa. Para quantos? 1 bilhão, né? Não, eu acho que tinha que chegar assim e falar assim, não, beleza, é 1 bilhão, mas quem tá aqui hoje vai ter que complementar esse valor. Aí vamos ver se eles vão querer. Também, né? Vamos ver se eles vão querer. Vocês vão ter que complementar esse valor. Ponto. Não, a gente cobra dos demais, mas só que vocês vão ter que complementar. Aí vamos ver se eles vão querer aprovar mesmo. Porque é fácil querer exigir de quem vai entrar quando você não tem que tirar do seu bolso, quando você já tá lá dentro, né? Isso é o famoso joia de clube, né? Não, vamos aumentar a joia do clube, porque tá chegando aqui agora os assalariados, sabe? Aquela galera que era mais, tipo, almofadinha de clube. Então, é complicado isso. Bom, a gente, antes de entrar no final de semana da Fórmula 1, precisamos comentar da notícia que acabou tomando o sábado, né? E, antes de tudo, a gente sabe que é uma notícia triste e a gente deseja o melhor para a família agora, que possa ter o seu coração confortado, né? Porém, tivemos o anúncio da morte do piloto Dylan von Hoff. Ele era piloto da Freca, estava no seu 2º ano disputando a categoria. E durante a segunda corrida da Freca, que foi realizada no circuito de Spa-Francorchamps, estava chovendo bastante. E logo no final da corrida, quando faltava assim, menos de 2 minutos para a prova acabar, a direção optou por fazer uma largada para poder terminar a corrida em bandeira verde, mas ficou nítido que não tinha como isso acontecer, estava chovendo bastante, os carros estavam levantando muito spray, mas a direção de prova achou que era prudente fazer algo desse tipo. E ali na reta Kemmel, o piloto que era holandês acabou perdendo o controle do carro e foi atingido por um outro carro. Foi uma batida em T bem forte. O segundo piloto, que estava logo atrás do primeiro colocado, já tinha perdido o carro um pouco antes e o acidente do Dylan aconteceu logo depois e ele acabou falecendo. E aí a gente entra naquela discussão de, principalmente, se as categorias de base devem correr no circuito de Spa-Francorchamps e a conduta da direção de prova de achar que é prudente você fazer uma largada com pilotos que são novos, ainda um pouco inexperientes, porque eles estão numa categoria de base, então eles não têm o conhecimento de um piloto de Fórmula 1. E achar prudente fazer uma largada quando não tinha condição, só para você ter o show, né? Ter novamente o espetáculo, e foi... pagou-se com uma vida, né, Rubens? Exato. O meu problema com situações assim é sempre o primeiro julgamento contra a pista, né? Infelizmente, a gente sabe que Spa-Francorchamps é uma pista perigosa, é uma pista terrível para quando se está chovendo, que infelizmente não é só a Fórmula 1 que sofre com spray, qualquer categoria de carros em que as rodas ficam expostas, realmente vai ter um spray muito alto, mesmo em carros GTs, protótipos, a gente viu em Le Mans esse problema. Mas eu acho que assim, sempre é aquela coisa, respirar, ser o momento de luto de todos, de fãs, de pessoal do esporte, e depois entrar no debate do que deve ser mudado. Uhum. Eu acho que quando a gente fez o BBcast, que teve o final de semana lá do falecimento do Hubert, também com o acidente do Norris, a gente falou bastante sobre isso aqui. A gente vai ser repetitivo para poder entrar logo no GP da Áustria, mas eu sempre recomendo aos fãs, primeiro, calma, né? Sintam a dor, porque é chato, é triste você ver um atleta, mesmo que você não tenha acompanhado, desde que você não tenha acompanhado ele,
é chato você ter essa notícia, dá uma bad mesmo. É que eu acho que a nossa geração ela não tá mais acostumada, e acostumada entre aspas, com acidentes dessa forma e que tem a perda, né, de um piloto, tem a perda de uma vida, porque... E tirando que hoje é imediato, né? Antes a gente tinha o falecimento de um piloto, ia saber no Jornal Nacional, no Fantástico, no noticiário da noite. Hoje não. Você tá assistindo a classificação da Fórmula 1, você tá acompanhando a corrida de Spa, você tá tendo notícias da Indy, que teve um acidente horrível do Pagenaud, que graças a Deus ele saiu ileso. Mas é uma das coisas que eu e o Rubens estávamos conversando quando teve a notícia, é que eu acho que não é seguro para as categorias de base correr. Na situação que tinha na pista, não era seguro prosseguir com a corrida da forma como eles optaram em fazer. Mas eu também acho que as categorias de base não deveriam correr, porque se você olha o peso de um carro de categoria de base comparado com um carro de Fórmula 1, é discrepante o peso desses carros. E a gente sabe que hoje o carro da Fórmula 1 ele tem o peso que tem por conta de todos os apetrechos de segurança que ele possui. Os carros de base têm? Eles têm, mas é uma coisa mais adaptada para a circunstância daquele carro de base, que não vai correr como um carro de Fórmula 1, que não vai disputar não vai se envolver em situações como um carro de Fórmula 1 se envolve. Porém, a gente está colocando um carro desse de base na mão de um piloto que está aprendendo. Então, ele deveria ter mais segurança, ele deveria ser mais equipado para poder absorver essas pancadas que às vezes tem, porque os pilotos estão em mais contato ali. Geralmente, eles correm num grid que é bem maior do que um grid de Fórmula 1 que tem 20 carros. Eles correm com, 26 carros, 30 carros. É algo mais complicado. Então, eu julgo que talvez tirar a Spa dos calendários dessas categorias fosse algo prudente. E se tem chuva na forma como estava tendo em Spa, não se corre. Porque é o que os pilotos da Fórmula 1 estavam falando depois que teve o anúncio, né? Que se é uma corrida na Áustria, tem uma situação diferente. Você tem mais áreas de escape. É um circuito que você, por ter esses desníveis também, tem uma outra forma de drenagem. Spa, ela é uma pista muito complicada. A gente teve, no ano que aconteceu, em 2021, que teve aquele acidente do Norris, que o Vettel até vai até o carro do Norris para poder ver se ele tá bem. Quem se lembra, a W Series também correu numa situação que não deveria ter corrido. E teve um acidente feio na W Series. Mas da forma como o acidente aconteceu, nada ocorreu com as meninas que estavam envolvidas no acidente, mas poderia ter acontecido. Então eu acho que é mais a discussão de saber quais categorias devem correr nesse circuito. Não acho que tem que tirar ele do calendário. É um circuito que é importante para a Fórmula 1 e para a formação dos pilotos, mas no máximo eu deixaria correr uma Fórmula 2, porque é um carro um pouco mais pesado, um pouco melhor equipado, ainda assim com ressalvas. Numa situação como tava aquela, não tem como dar bandeira verde, não tinha como aqueles pilotos estarem em pista. Chuva, um piso molhado, esquece. Até a Fórmula 1 é arriscado, até arriscado. Carros da WEC é arriscado. Sendo que, salvo engano, no mesmo final de semana estava acontecendo a 24 horas de Spa, teve acidentes feios também, mas só que são carros GTs, mais robustos, que resistem mais. E tá tendo toda aquela discussão de mantém manta térmica, tira manta térmica, categorias de base, a infraestrutura nesse sentido é muito mais precária do que em corridas da Fórmula 1, sabe? A gente tem que ver que o mundo é completamente diferente quando você tá numa categoria de base. E aí você, às vezes, cobra prudência dos pilotos, mas, você deu bandeira verde, sabe? Eles estão ali para poder disputar. E estavam tentando fugir do spray dos outros carros. É óbvio que um acidente poderia acontecer. Pra que tentar terminar sempre a corrida em bandeira verde? Você tem que dar o show, o espetáculo para todo mundo quando você tá sendo completamente responsável. Então, eu espero que tenha uma investigação séria com relação a esse acidente e que medidas sejam tomadas mesmo e que comecem a cobrar cada vez mais da direção de prova, independente da categoria que seja, e da própria FIA, de tomar medidas e que você comece a também estipular ali para os promotores do evento, em situações como essa, não tem como ter uma corrida, gente.
poupe as categorias de base, sabe? Não precisa disso. Exatamente, pessoal. Então, fica nossos pêsames com a família do Dilano, para os amigos, e que todos sejam confortados nos próximos dias aí, porque é uma dureza. Bom, Débora, muitas equipes tiveram que retardar a introdução, né, de novas atualizações do carro em decorrência do cancelamento do GP da Emília-Romanha. Mas, para o GP da Áustria agora, algumas equipes trouxeram atualizações, né, no total foram 6. Mas assim, eu vou ser sincero, Débora, eu acho que até para a gente poder ser um pouco mais objetivo, a atualização que mais teve, assim, a gente pode até mensurar que foi efetivamente válida, que trouxe uma melhora para o carro, foi o da McLaren, porque assim como o da Williams foi na etapa do Canadá em que só introduziram em um carro, agora a McLaren fez a mesma coisa só no carro do Lando Norris, e assim, foi da água para o vinho, né? A gente viu assim, o Piastri e o Norris em algumas etapas estavam andando bem próximos, mas agora na Áustria o Lando Norris parou lá na frente, pobre do Piastri, chegou até a tomar volta do Lando Norris durante a corrida. Exatamente, a gente teve essa opção na McLaren pelas próximas 2 corridas, né? Agora o GP de Silverstone na Inglaterra e a corrida na Hungria, a McLaren vai trazer mais peças que fazem parte dessa super atualização que eles estão dando no carro, e o Oscar Piastri vai receber atualização nessa próxima corrida. Mas eles colocaram no carro do Lando para poder já avaliar, algo que eles estão tentando correr, então por isso que essa atualização veio picadinha aí, mas já foi uma introdução de um grande pacote. Mudou a parte da carroceria do carro, mudou o sidepod. Eles estão tentando buscar performance, mas é uma mudança mais aerodinâmica, voltado para essa aerodinâmica do carro que estava bem comprometida. E é o que você disse, Rubens, foi muito efetiva no carro do Lando, mas a McLaren ainda tá com aquele pezinho atrás, porque eles sabem que essa pista também o Lando costuma andar muito bem, né? Então eles julgam que a atualização foi muito boa, foi promissora para o carro, mas tem um pouquinho do dedo do Lando, então eles vão esperar a Inglaterra para poder avaliar o carro de novo. E foi algo importante porque a McLaren meio que não casou com as atualizações dos outros times, então deu um salto. Mas eles também estão naquela expectativa de que, assim que a Aston Martin, Mercedes, a Alpine também traga outras atualizações, vai melhorar o carro deles também, e aí as coisas voltam a ficar mais equilibradas. Só que foi muito importante para eles derrotar a Mercedes e a Aston Martin, e também a gente tem que lembrar que esse circuito não foi muito favorável, não foi aquela coisa que a Mercedes e a Aston Martin esperavam. Bom, e sobre a sexta-feira, né, Débora, o único treino livre que tivemos, liderado por Max Verstappen, o que a gente viu foi só os pilotos testando mesmo, médios e duros, médios e macios, na verdade, para poder saber. E duros. E duros, desculpa. Macio só no finalzinho. Só no finalzinho, né, para poder ver como é que era a volta rápida. Mas não teve muita coisa conclusiva, só realmente ali só para constar. Treino para poder ver como os carros estavam operando, estabelecer a configuração para o restante do fim de semana, porque tinham 2 classificações para ser realizada, né? Mais 2 corridas. A Ferrari também levou atualizações importantes para o fim de semana, então eles precisavam fazer essa verificação do carro. Só que foi aquele treino livre mais dinâmico. A sexta-feira era aquele dia que eles esperavam pista seca, então precisavam fazer todas as avaliações que eram necessárias. E ainda teve aquela coisa de será que chove, será que não chove? Enfim, foi mais isso porque já na tarde tinha classificação para poder definir o grid de largada do domingo. Bom, e na sexta-feira também na parte da tarde, né? A gente teve a classificação aí para o GP, enfim, né? Uma coisa meio bagunçada, até o Lewis Hamilton não falou, gente, isso daqui era para o quê? Para sprint, classificação para corrida? Eu ainda acho que a minha ideia deveria ser aplicada. Qual que é a sua ideia? A minha ideia é classifica na sexta-feira para sprint, corre a sprint de manhã e classifica à tarde para a corrida que vai ser no domingo. Pô, cara, 2 classificações em 2 corridas? Ah, não. Faz casadinho, melhor. A classificação eu não cheguei a assistir, eu acompanhei pela live do Chris do Rock and Race, até recomendo bastante. Quando vai ter assim, normalmente eu tweeto, mando nos grupos, porque acho muito legal a dinâmica que ele faz na live. E aí uma coisa que eu surpreendi realmente foi, né, negócio de voltas deletadas.
E até teve, né, a pergunta do Salaf aqui, inaugurando a participação do nosso Gabriel Salaf, perguntando se o podcast também teve voltas deletadas. Sim, teve, inúmeras. A gente aqui fica gravando, vai e volta, apaga o que já falou. É porque a gente tá com uma gripe lascada, já tem alguns dias, e aí tem que parar pra poder tossir, pra poder respirar. Exato. Os meus vídeos do TikTok estão ótimos, porque eu termino de gravar e preciso de um balão de oxigênio. Exato. Bom, mas o que a gente teve nessa classificação foi, mais uma vez, Max Verstappen destruindo a concorrência, fazendo eles de pano de chão. Mas o Leclerc foi bem nessa classificação, né? O Leclerc volta rápido, ele é espetacular. Eu acho que assim, é um dos melhores pilotos de voltar. Melhor até que o Verstappen. Isso os números dizem isso, né? Estatisticamente, classificação do Leclerc em número de vitórias é superior. Eu tô falando em porcentagem, gente. Você sabe que o Verstappen esse ano tá acima de tudo. Mas o Leclerc é muito bom mesmo, não tenho que reclamar. Mas o Pérez, gente. Que... Nossa, foi muito engraçado. Só faltava colocar, tipo, sabe, o tambor do Chaves, assim, nas curvas, pra impedir o Pérez de poder extravasar as curvas. O engenheiro dele dá pistolaço no rádio e falou, pelo amor de Deus, faz uma volta dentro da pista. E aí ele não fez. E aí foi quicado no Q1. Não, no Q2. Q2? É, no Q1 foi o Hamilton, né? Não, o Hamilton... Nossa, gente, pra você ver ruim de duas classificações no final, foi pra sprint que ele foi quicado. Foi na sprint que... Mas a Mercedes já não tava bem, né? A Mercedes tá esperando por aparelhos. Não, no Q2 foi o Pérez e o Russell, né? O Russell. Mas vamos falar, né? O bonito tá sendo o apagão da Alpine. Vou continuar falando Alpine. E o Lando Norris, que na classificação também, né? Mais uma vez, Lando Norris consegue fazer boas classificações. Não, o apagão não foi da Alpine, foi da Aston Martin. A Aston Martin, esse final de semana, ela não tá nem... É verdade, o Rubens me mostrou aqui o que eu escrevi, tá correto. Corretíssimo. Eu mostrei, a pauta esfregou na minha cara. Mas teve apagão também, porque não foi aquela coisa, né? As equipes com A, né? Alfa Romeo também, tá só por Deus. Tá em tudo de submarino, né? Tudo de americanas, né? Tudo de americanos com A também, olha só como o alfabeto é cretino numa hora dessas. Mas, situação assim, de barril, né? Só que foi uma classificação até movimentadinha, assim, né? Tipo, teve... Quando a Mercedes não vai muito... Porque a Mercedes em classificação, ela anda sumindo também, né? Ela não aparenta mais estar viva. E aí ela tem que depender da corrida. Também não tá muito bem na situação de corrida ultimamente. Exato, mas, como disse, né? Tivemos aí a classificação pole do Verstappen, Russell e Pérez ficando no Q2 e Lando Norris que provou mais uma vez que até as atualizações da McLaren já tava bom até para treino. Acho que a maior surpresa, né, foi a McLaren com o Lando indo pro Q3 e ele tava se desenvolvendo muito bem nessa pista. Era a primeira classificação no final de semana, então acho que foi bem interessante ver o desempenho dele. E no sábado foi um final de semana, dedicado só a sprint, né? Classificação e já a sprint na parte da tarde. A sprint, gente, a classificação, né? No caso, foi com uma chuva que bagunçou. Foi nesse ponto, assim, o sábado foi bem legal, porque foi realmente como se fosse um final de semana à parte do que foi a corrida da Áustria, né? Porque foi chuva de manhã e chuva à tarde, o que deu uma dinâmica muito diferente para tudo que a gente viria até no domingo, né? Eles estavam, quando teve a classificação, a pista estava meio úmida, então ficou aquela indecisão de qual pneu que era melhor. Foi até interessante com relação à regra dos pneus que deveriam ser usados, porque a pista foi declarada molhada, né? Não obrigatoriamente você tinha que ir com os pneus de chuva para a pista. Poderiam usar os outros, só que aí, pela regra, acabaram liberando, tipo assim, façam o que vocês bem quiserem. E aí, durante a classificação, tinha gente tentando cumprir a regra de usar pneu médio no Q1 e no Q2. E teve outros que falaram, dane-se, eu vou usar o pneu macio e vou tentar a minha volta aqui. Então teve essa coisa, tipo, o que tá acontecendo? Depois eles tiveram que esclarecer que, como eu disse, né, pista molhada, usa o pneu que você bem entender. Então foi avançando as fases da classificação e cada um tava usando o que tinha. E antes do início da definição ali do grid para sprint, o próprio... Carlos Sainz estava apreensivo, porque a Ferrari não tinha deixado o pneu macio para ele novo,
que fosse usado no Q3. Então ele tava naquela incerteza se ele avançasse pro Q3, se ele ia ter pneu para poder usar, e se tivesse situação de chuva, ele poderia trabalhar com um pneu de chuva normal. E aí ele chega até o Q3 e vai usar pneu médio mesmo. Parabéns, Carlos. E no final da classificação, né, pole do Verstappen, outra pole. Outra pole. Mas a gente teve, né, o Lewis Hamilton eliminado no Q1, no SQ1. SQ1. Não vai ser nos infernos. O Russell não passa na segunda fase, porque, coitado, né, o carro deu problema, também foi de americano, foi de submarino, no caso. E o Pérez faz o segundo lugar e o Lando Norris P3, né? Lando Norris, esse é o problema da atualização ter vindo para a Áustria. Você não sabe se a atualização foi boa ou se é o reflexo do Norris, que sempre andou bem na Áustria, né? Na verdade, essas pistas que são mais rápidas, o Lando Norris sempre se deu bem, né? Então, assim, realmente fica aí também pra gente saber na Silverstone, que também é uma pista rápida, saber se o Lando Norris vai se dar bem ou não, mas vamos aguardar. E também vale o destaque, né? A dupla da Haas que foi para o Q3, né? A dupla da Haas. Os dois carros. Renderam, né? A Haas esse final de semana esteve bem. Na verdade, a Haas a gente tá percebendo, porque assim, já teve outros finais de semana com chuva também, né? Que eles conseguem render mais quando a pista tá fria e úmida. Eles tiram algo ali dos carros que os outros não conseguem, eles fazem essas coisas. Mas é um destaque da Haas, né? Eu acho que é uma coisa que é muito válida. Na sprint mesmo, quando teve a corrida, ali no início, em que eles estavam com os pneus de chuva, a Haas estava funcionando. Só que depois que começou a secar a pista e teve toda aquela movimentação de alguns trocarem para pneu de pista seca, aí o desempenho da Haas realmente acaba caindo. Aí que fica engraçado, né? Tem hora que eu penso, se a Haas tivesse dois bons pilotos mesmo, né? Ou tivesse a chance até de desenvolver melhor em atualizações do carro, o que ela não poderia entregar? Porque a Haas, ela é uma equipe que ela não é que nem tipo a Alfa Romeo ou tipo a Williams, que demora muito para ter, sabe, uma evolução. Ela tem o pico, aí a gente cai, e até durante a corrida. Tudo bem que a Williams, agora a gente vai até comentar, o álbum fez também mais um final de semana excelente, mais um final de semana com humor da língua, né, com o álbum, mas assim, eu acho que a Haas seria interessante a gente ver isso que a gente comentou agora há pouco da Alpine, né, que recebeu um grupo de investidores. O que seria a Haas com um grupo de investidores também aplicando dinheiro para desenvolvimento de peça e trocar o Gunter, que para mais uma vez eu ressalto, já deu na Haas. Tá tendo até a discussão, né, se a Alfa Romeo vai ser a patrocinadora da Haas no próximo ano. Tem a chance disso acontecer, da Alfa Romeo permanecer no grid da Fórmula 1, só que com a Haas, eles vão encerrar o contrato com a Sauber, porque a Sauber já decidiu que vai ser a equipe que vai servir de entrada para a Audi. Então a Alfa Romeo decidiu sair da Fórmula 1, mas ela ainda quer continuar. Então eles devem talvez pegar a Haas para poder apoiar o time. E a Alfa Romeo, ela é bem interessante assim em troca de tecnologia. Ela geralmente usa a equipe para poder desenvolver coisas para os carros dela de fora. Então, na época que tava o Kimi ali, o Giovinazzi, eles ajudaram a desenvolver o carro, né? A Giulia, que é da Alfa Romeo. E eles buscam isso, ter essa troca com o time, não é só vir como um patrocínio. Às vezes eles, como foi com a Alfa Romeo, né? Eles entraram como um patrocínio e depois eles estenderam para uma parceria técnica. Isso pode acontecer com a Haas, mas é um movimento mais interessante porque a própria Haas está tendo um suporte maior da Ferrari. Então se você vem com a Alfa Romeo, ele quer tudo italiano, tirando a Haas, que é uma americana, pode funcionar. A Ferrari ainda ia permitir ele estar dentro da fábrica, né? Vamos ver, né? Eu acho que tem um ganho aí para as pessoas. Não, sim. E é até legal que eu quicaria Magnussen, entraria até o Rocher. Salvo engano, já tem ponto suficiente para superlicença. O coitado do Theo, não sabemos se vem aí, né? Porque ele também tá indo de americanas. Exato. Bom, e agora vamos para a sprint, né, Débora? Que a sprint, assim, foi sensacional. Foi o que eu disse, né? A gente só fica com a parte boa da corrida, que é o início. Não, a sprint eu concordo com o Gabriel Lima, mas eu acrescento, sprint só é boa em pista curta e quando chove, e eu acrescento, mas daí entra em pista curta, Interlagos, né? Então, sprint só funciona em Interlagos e pra mim, sem zoeira. Mas Interlagos é pouco maior, né, que a Alça. Não, exato, mas eu colocaria assim,
Eu acho que a sprint, eles tinham que focar mesmo nessas pistas curtinhas mesmo, não? Agora Spa, eu tô muito curioso pra ver o que vai ser uma sprint em Spa, gente. Esse é um fim de semana que eu vou tirar, assim, pra poder comer minha pipoca e... É a corrida antes das férias, né? Menina. Exato. Que coisa. Bom, e aí a gente teve a largada, né? Aquela largata. Largata. Foi uma largata. Foi uma largata mesmo, que o Bottas fez uma largata, né? Que ficou segurando o trenzinho. Uma largata. Mas mas antes, vale lembrar que teve o Leclerc que foi punido porque atrapalhou o Oscar Piastri. Apesar que assim, ele atrapalhou, mas não seria muita coisa. Ele ajudou muito. O Piastri não ia fazer muita coisa ali não, mas não enfim. É como se o Piastri fosse andar com o Norris. Exato, mas atrapalhou. E aí, mais uma vez, garoteada, né, de equipe que não avisa tudo. Ai, gente, não precisando conversar com o pessoal da NASCAR. Exatamente. Mas... voltando para a largada, teve largada excelente. Ai, foi ótima essa largada. Eu queria falar sobre os pneus ali, que tá todo mundo de pneu intermediário e a Alfa Romeo teve, assim, uma confiança de mandar o Bottas com o pneu médio, com a pista molhada. Vai aí, gato. Boa sorte. Aí, óbvio, né, ele completou uma volta sofrendo, que é um jovem sofredor, e aí voltou para os boxes para poder colocar o bendito pneu correto, que ele deveria já estar desde o começo. A Alfa Romeo, assim como a Ferrari, tem um brilhantismo às vezes. Não, a bunda do Bottas tem mais grip no molhado do que o pneu intermediário. Pneu médio, mas intermediário também. Bela bunda, diga-se. Ele tava que nem a Fernanda Souza, não me lembro agora a atriz, que foi naquele programa do Porchat, que ela falou que ela viaja de avião e ela usa os dedinhos do pé pra poder grudar ali no avião, como se ela estivesse segurando o avião com os dedinhos do pé dela. O Bottas, eles usaram isso, o bumbum dele pra poder segurar o carro na pista, porque não tinha condição, dona Alfa Romeo. Mas... com a largada com pneus intermediários, a pista foi se secando, mas vale lembrar, voltando para a largada, que a Débora me cortou por causa da bunda do Bottas, não digo do pneu do Bottas, que, cara, aquele momento eu falei, cara, agora o Norris vai se consagrar, velho, ele vai ser P2, porque não tem como você sonhar com P1, né? Tem o Verstappen na pista. Ele vai ser P2 e de repente do nada, Pérez e Verstappen começam a trocar elogios, né? Entre as duas damas ali brigando. O que me acontece? Engarrafa, Lando Norris, o carro fala assim, eu não entendo porque você quer ser tão rápido nessa pista. Dá um anti-stall, e aí o que acontece? Lando Norris cai, né? Cai lá pra fim do grid. Não, mas ele vai cair, não chega a cair pro fim do grid, mas ele dá bela uma caída. É pra você é fim do grid, né? Saiu da posição de largada, pra mim é fim do grid. Ai, gente, foi muito engraçado o carro do Lando desistindo. Não, eu tô tocando a flautinha, né? Ai, não, o Lando, ele tentou ali, aí o carro falou, não, você não é rápido o suficiente pra isso. Posso falar? Pra uma sprint foi bom. Sim. Porque mostrou tanto que essa evolução, essa atualização casou bem com o carro. Então, assim... A McLaren... Ponto... Pode falar. Não, é que a McLaren, ela ressaltou depois que a sprint terminou, que... É que, assim, anti-stall pode acontecer em várias situações, e na Áustria é muito mais comum desse problema acontecer nos carros. E, tipo, pra eles foi até algo bem-vindo ter acontecido na sprint, porque tinham menos pontos em jogo e eles tinham mais tempo até a corrida do domingo para poder estudar o carro e o que tinha acontecido. Então eles usaram ali a noite do sábado para poder ver o motivo do carro ter entrado em anti-stall e preparar ele para o domingo. Exato. Bom, e aí, como a gente falou, não estava chovendo, a pista começou molhada, foi secando. Aí o Russell foi fazer o pit stop. Aí eu falei assim, bom, é boi de piranha, né? Vai que nem boi de piranha. Se deu certo, todo mundo começa a correr atrás. Eu esperava mais carros fora de pista. Eu vou ser sincero, eu acho que assim, o pessoal mandou muito bem, conseguindo segurar o carro na pista. Mas... E eles ficaram dentro do trilho, né? Tipo, foi evoluindo a pista. E não permitiu ultrapassagem, né? Foi aquela coisa. E também tava todo mundo assim, muito preso num trenzinho de DRS. Não tinha muito o que fazer. Mas a corrida do Russell, o momento que ele escolhe fazer a parada e substituir os pneus, foi crucial, porque os outros que foram fazendo depois, as paradas não foram tão efetivas. Não pelo tempo que você gastou trocando o pneu, mas sim pela posição que você estava sendo devolvido em pista, porque não tinha mais o que fazer. Então o Russell acaba
tendo uma classificação ruim para sprint, mas esse movimento de fazer a troca dos pneus surtiu efeito. Mas é algo que o pessoal da frente decidiu não fazer, né? Eles continuaram com os pneus de chuva até o final, degradando, e foi uma situação que para uns funcionou, para outros não tinha muita necessidade de se arriscar. Bom, e aí o pódio ficou, né? O pódio, né? A entrega das placas ali ficou entre Verstappen, Pérez e Sainz. A entrega do boné da Pirelli. Boné da Pirelli, exatamente. Foi legal. E o Sainz, né? O Sainz a gente não falou, mas ele foi um destaque nessa corrida. Foi um destaque. O Hülkenberg chegou em sexto. Boa. Foi uma corrida boa do Hülkenberg. Porque é aquela coisa, né? Enquanto que o pneu tá rendendo ali dos carros movidos a motor Ferrari, o pneu tá entregando, tá tudo bem. Porque o Hülkenberg também se classificou bem pra corrida. E depois a gente foi ver caindo até abandonar, né? Mas esses stint curto, o carro da Haas se dá bem. Porque ela pode consumir o pneu da melhor forma possível. É um carro também que tem essa dificuldade de lidar com os pneus. Mas o Carlos foi uma surpresa, né, nessa corrida. Já o pobre do Leclerc que chegou em 12º, né? Decorrência da punição, mas também leitura de pista que demorou para colocar os pneus slicks, né? E também quando voltou no meio do tráfego, ficou ali atrás. Bom, e até a Débora me corrigiu aqui rapidinho que o Leclerc ele ficou atrás do Ocon muito tempo, antes da parada, né? E depois da parada. Também. Ele ficou atrás do Piastri, do Hamilton, do Ocon, que o Ocon conseguiu ter uma evolução, chegou em 7º. Salvou o ponto para Alpine, né? Infelizmente. Mas a corrida do Leclerc, assim, na sprint foi bem... Ali, a situação dele tava bem complicada e realmente o Ocon foi o que se deu melhor nessa disputa. Mas ele ficou muito tempo preso, ele tem uma certa dificuldade às vezes pra poder atacar e decidir alguma coisa. Tipo, tinha hora que você falava, agora vai! E não ia. Ficou aí atrás, acabou penando, né, num resultado ruim na sprint. E a gente tem que lembrar que a sprint só pontua os 8 primeiros, né? Então também tem aquela coisa mais difícil ainda. Até foi uma coisa que o Hamilton falou, mas a sprint não tem tanta importância não, porque é pouca coisa. Mas faz diferença, né? Qualquer ponto conquistado, ainda mais quando você tá ali no meio do bolo. Bom, pessoal, primeiramente eu vou agradecer a todos os apoiadores, todos os inscritos do BP que mandaram pergunta, porque foi muito legal que quando eu recebi as perguntas, fui introduzir na pauta, ela praticamente se encaixou perfeitamente, vai sanar todos os itens da pauta. Então, praticamente agora vai ser só respondendo as perguntas de vocês. E a primeira pergunta é do Rodrigo Cota, que é um ouvinte do BBcast, assiste nossas lives, sempre presente no chat. Muito obrigado, Rodrigo. E ele pergunta, por que houveram tantas punições por excesso de limites? E ele já coloca que ele não concorda com isso. Débora, eu vou pedir licença para responder. O Rodrigo, é uma coisa que até o Sérgio Milano e a Débora trouxeram nos textos deles, falando que isso está na regra. É a regra da Fórmula 1. Ao contrário de algumas outras categorias, a Indy, por exemplo, né? A Indy nunca que a gente viria aquela final que foi na Indy 500, em que o Newgarden e o Ericsson estavam, zigue-zagueando, extravasando os limites de pistas. Na Fórmula 1 nunca vai acontecer. Por quê? Na Fórmula 1 a regra fala, é entre as linhas brancas. Aquela parte preta que se chama asfalto, entre as linhas brancas, é onde que o piloto tem que ficar. Parece ser meio estranho, meio rude o texto ser dessa forma, mas é porque eles querem justamente primar por dois motivos. Nenhum piloto tem vantagem duradoura comparado com o outro, ou seja, extravasar e ganhar tempo de condução, ganhar tempo mais rápido comparado com o outro que seguir as regras, e também por item de segurança. O piloto sai da pista e corre o risco de colocar o pneu no lugar sujo e rodar, bater. Então é realmente uma questão de segurança. E a zebra não é considerado pista, zebra é uma coisa extra pista. Exatamente. Então assim, a gente fala, aí até eu vi um pessoal falando, mas aí brota, né, aquela galera que fala, mas na época do Senna, cara, na época do Senna era outra coisa. Gente. Outra coisa, o Senna com esse carro de hoje talvez nem faria um terço que qualquer outro piloto faria. Então assim, é difícil comparar essas questões. Só pra poder contextualizar, porque vai que alguém escuta... Quer dizer, sempre tem gente que escuta o podcast tempos depois. Então, pra poder lembrar o que aconteceu, a gente teve a corrida, o GP da Áustria, a prova principal. E depois que ela terminou, 8 pilotos foram punidos por questões dos limites de pista. Exato. E nisso cai na pergunta da Julia Vietti, também ouvinte, apoiadora do Boletim do Paddock, em que ela manda que se o apelo da Aston Martin, jogada de mestre... ou uma grande pau na cozices deles.
Assim, eu vou responder com o que eu disse no vídeo que eu gravei pro BP lá no TikTok. Eu acho que foi uma jogada de mestre, porque eu gosto muito dessa coisa de encheção de saco de equipe com protesto. Porque faz parte do jogo, faz parte. Então, eles estavam identificando ali que tinha uma falha, que a FIA não estava dando conta de verificar todos os limites de pista. A corrida ia acabar, provavelmente ia ficar naquele, tá bom, né? A gente fez o nosso trabalho, vamos todo mundo embora. Tem corrida na próxima semana. E aí vem a Aston Martin com aquela coisa, tipo, então, o trabalho de vocês não tá bem feito. Tem várias voltas pra vocês analisarem e a gente quer saber se tem pessoas aí que não foram punidas e que deveriam. É uma coisa que eu tava discutindo com o Rubens, eu acho que a Aston Martin vem com essa jogada mais pra cima do Lando Norris. Porque o Carlos Sainz já tinha sido punido. Mas se o Lando fosse punido, tivesse alguma coisa, eles também tinham o benefício de ganhar uma posição ali, ganhar alguma coisinha, né? Pegar mais pontos dentro de um fim de semana que estava sendo bem ruim para a Aston Martin. Então jogaram a cartada aí, eu acho que foi algo de mestre. A Fórmula 1 que tá sendo... A Fórmula 1, assim, FIA, tá sendo bem desrespeitosa em alguns momentos. Porque a gente já discutiu, né? Não consegue cumprir as regras, não consegue seguir as coisas como devem ser feitas. Os limites de pista, porque não era algo que estava sendo discutido até agora. A gente teve muita corrida no início do ano que foi em circuito de rua. E limite de circuito de rua é um muro. Agora vai vir toda essa discussão de novo, porque a gente tem mais provas acontecendo em traçados que são permanentes e que tem esse problema com os limites de pista. Então achei muito certo da Aston Martin realmente jogar na cara de que vocês não estão fazendo um trabalho o trabalho correto. É claro que assim, depois que saiu os documentos e depois que tudo foi avaliado, foram 83 voltas deletadas. A gente tem uma corrida com 71 voltas, mesmo que eles conseguissem verificar a cada minuto, digamos assim, porque essa é uma corrida que cada volta tem pouco mais de 1 minuto, eles não teriam, quando a prova terminasse, não teriam deletado todas as voltas, tipo, não teriam analisado tudo. Então, realmente faltou uma força-tarefa. Só que o problema a FIA também já tem um tempinho aí, principalmente no Canadá, que eles falaram, mas a gente tem mais pessoas para poder verificar pontos chaves da pista, para poder saber se tá tendo piloto que tá extravasando o limite de pista, tem mais câmeras, tem mais coisas pra gente poder analisar, mas foram mais focados em punir alguns pilotos porque tava tendo reclamações de outros e esqueceram outros pilotos. Então, assim, achei prudente da Aston Martin jogar isso na cara deles. Não, é tão prudente porque, assim, a solução para extravasar limite de pista é um sistema eletrônico, em que o piloto extravasou, apitou, acabou, é eletrônico que nem a largada, queimou, já tem um aviso lá. No olhômetro, fica muito subjetivo. Ainda mais curvatura de pneu. Você já vê várias pessoas que nem curvatura da bola, quando a bola tá em cima da linha ou não. É a mesma coisa. Então, assim, enquanto que a Fórmula 1 não criar um sistema eletrônico que dedure os pilotos, não seja outro piloto dedurando, né? Eu acho que não vai ser tão efetiva essa discussão dos limites de pista. E tem um circuito que dá pra você... Mas é que é um aparato, assim, material... físico, né, não pessoa, que é algo que eu acho que é meio difícil de você implementar em todos os circuitos. E tem aquela coisa, tem ano que você corre ali, tem ano que você não corre, já tô pensando em fazer rodízio com pista, então tem essa coisa. Aí vem sendo discutido, mas colocar barreiras como, tipo, grama, vários circuitos estão parando de usar a brita, mas colocar a brita, já estão pensando em botar aqueles salsichões para poder... o piloto passa, danifica o carro, mas todos esses sistemas são perigosos. O Pagenot esse final de semana só não aconteceu nada mais com ele, porque o carro da Indy é seguro, mas também foi numa dessa de extravasar limites de pista que o carro dele dançou. Pegou na grama, e ele foi quicando na brita, né? Então, perigosíssimo também. Aí no documento que foi disponibilizado depois, né, os comissários falaram, mas vocês precisam ter mecanismos para poder melhorar essa questão dos limites de pista, mas quais? Exato, até falha minha, eu devia ter entrado na pergunta, que é da Esther, que ela falou exatamente isso, né, quais que eram as opiniões da gente
sobre tanto punição, né, na Áustria, a gente já comentou sobre isso, e o que poderia ser feito para minimizar a demora nas análises. Minimizar a demora da análise externa, contratação de pessoa. Ou realmente colocar os aparatos em todo o circuito. Tipo, essas imediato, né? Essas curvas são chaves, essas aqui que a gente vai realmente cobrar o limite de pista até o sensor. O sensor, isso, faltou a palavra. O sensor que já detecta logo de uma vez, porque se for só no olhômetro, você corre o risco de perder algumas coisas que estão acontecendo na pista. E também eu queria dar uma palavrinha sobre uma coisa que eu achei ruim, porque foi discutido depois, mas acabou a corrida, ninguém sabia se ia ter mais punição ou não, ninguém tava falando sobre verificar nada. Eles deveriam ter feito algo que eles fizeram na Fórmula 2 esse fim de semana. A corrida estava tão tumultuada na Fórmula 2, estava tendo vários incidentes na pista de choque entre os pilotos, que chegou uma hora que tipo, era humanamente impossível você analisar tudo o que estava acontecendo, porque você não ia estar acompanhando de fato a corrida. E aí eles deram um aviso tipo, incidentes vão ser verificados pós-corrida, porque tipo, não tinha como ir verificando tudo que estava acontecendo numa prova sprint. Acho que deveria ter sido feito isso também na Fórmula 1 esse fim de semana. Olha, gente, a gente não vai conseguir verificar todas as voltas, volta por volta, da corrida para poder saber quem extravasou o limite de pista ou não. Deveria também a FIA ter sinalizado os pilotos. Pós-corrida pode ser que vocês vão ter que lidar com mais punições de limite de pista, porque a gente não tem pessoas suficientes para poder ficar chefiando todas as voltas. São 20 pilotos, 71 voltas, cara. É muita coisa. É o que? 1.420 voltas? Então eles analisaram 1.200, né? Alguns pilotos ficaram de fora. Red Bull, né? Enfim. Aí tem a pergunta do Casola, que ele pergunta se piloto de corrida pode atuar como comissário ao mesmo tempo que piloto. Cara, pode. Não, eu vou ser sincero, é a mesma coisa do protesto. Acho que pode e deve. Faz parte do jogo, é aquela coisa, o piloto tá ali defendendo o dele. Pô, e ainda mais, assim, vale lembrar que o Lando Norris conquistou o primeiro pódio dele justamente com a punição do Hamilton, e que a equipe falou pra ele, Hamilton foi punido, acelera no máximo que você pode para poder chegar ao pódio. E ele acelerou, e até mesmo eu lembro que nessa vez que não foi nessa, foi no ano passado, foi ano passado que o ano retrasado. Um dos pódios do Norris que ele chegou, ele fez a volta dele de lançamento para que ia sair o safety car, o Verstappen ia dar o pé, nessa volta dele para conquistar a diferença para o Hamilton, ele extravasou o limite de pista, tomou uma reprimenda, mas também o que foi? Foi a primeira que ele tomou. Então é exatamente isso, o cara faz isso para justamente pegar e conquistar a volta para ele poder diminuir o gap. Então assim, cara, o Norris tá dedurando o Hamilton, tá dedurando, até a McLaren incentivou ele, faz parte do jogo. O que eu acho que os outros chefes de equipe deveriam começar a falar, olha gente, compensa dedurar, compensa. O Alonso fez isso com o Gasly, deu certo. Cara, o piloto ali tem hora que dá pra ele manjar o que o outro piloto tá fazendo de errado e dedurar sim. E é legal. E ele ajuda a chamar a atenção, né? Porque é o que a gente tá discutindo. Não tem como eles chefiarem tudo que tá rolando na pista e todas as disputas. Tem um piloto que é mais chato que outro nesse sentido de cobrar as coisas. Então, quanto mais você tá no rádio enchendo o saco, você dá tempo da sua equipe também verificar as voltas dos outros, porque a gente sabe que as equipes têm pessoas dentro do time ali durante a corrida que ficam olhando as on-board dos outros carros, que ficam olhando como é que os pilotos estão guiando, pra poder botar, gente. Tem fã que assiste. Corrida na on-board. Na on-board, dá print, publica. Você acha que a equipe não vai ter gente? Se a gente é desocupado. Eu acho que as equipes de Fórmula 1 têm que começar a como é que eu posso falar? A convocar esses fãs para serem os fiscais, sommelier de on-board para poder dedurar os pilotos. Foi uma boa. Pois é. Bom, e aqui a gente tem agora uma pergunta de um ouvinte novo, né? Que não é ouvinte novo, mas já está há muito tempo acompanhando a gente, que é o Fred Montes, em que ele pergunta se tem alguma chance de o Max não vencer todas as corridas até o final do ano. E ele ainda complementa, ao meu ver, só uma quebra, um erro do próprio para isso não se concretizar. Eu acho que se tem alguma chance de não vencer, eu acho que tem. Acho que tem sim.
acho que a gente tem chance de ver outro piloto conseguir vitória, assim. Eu acho que... Brasil. Brasil é um exemplo bom. Eu acho que, assim, vai acontecer um deslize. Tem chance do Verstappen acontecer? Tem. Mas eu acho que, sabe, o Verstappen, ele já tá naquela coisa do... Esse final de semana, por exemplo, na Áustria, o Verstappen, ele não foi tão rápido quanto ele deveria ser, não. Porque, assim, ele perdeu a liderança da corrida. Num cenário normal, ele não ia perder a liderança pro Leclerc. Então eu acho que, assim, ou o Verstappen estava correndo realmente, se segurando para não extravasar limite de pista e isso prejudicou as voltas dele, ou ele simplesmente estava assim, cara, eu só quero terminar essa corrida. Eu quero ganhar, eu tô tranquilo. Mas nesse ritmo de só querer terminar, a hora que ele coloca o pneu maciozinho dele lá no final, que ele faz todo aquele negócio de, ai gente, mas vamos arriscar, vamos parar. Ele já tava com 23 segundos na frente do segundo colocado. Então, tipo assim, tava correndo talvez no começo um pouco mais prudente, mas depois também, dane-se. E digo mais, Verstappen, o pai do Verstappen, né, o Jos Verstappen, vive falando que ele não se preocupa com os números dele, não tá nem aí pra recorde. O que ele tava fazendo na pista esse final de semana, tentando volta rápida? Ele praticamente, se ele não tivesse perdido a liderança pro Leclerc, ele tinha comandado o final de semana inteiro. Não tá preocupado com recorde? Meu nariz. Mas eu acho que o Verstappen, assim, pra gente ver outro piloto vencendo, tipo Interlagos, que é uma pista que costuma escolher o vencedor, mas talvez esse ano ela deseje escolher pelo Verstappen, nunca saberemos. Vamos descobrir realmente quando a corrida estiver acontecendo. E eu acho que tem mais chances de erros e falhas do Verstappen e da Red Bull depois que a equipe venceu o campeonato de construtores e o de pilotos. Depois dessa corrida, que é aquela parte do ano em que o pessoal fica um pouco mais relaxado, que as coisas já definiu, é quando tem mais chance de dar merda e do piloto errar, de carro dar problema. Quando que vai eu acontecer? acho que é mais nesse sentido. Outra disputa Max Verstappen e Pérez na largada igual da Áustria. Se acontece, não duvidaria de o Pérez jogar o Verstappen pra fora. Sabe, eu acho que pode ser até, não sabe qual o cenário? Definição do contrato do Pérez. Uhum. Se chegar o Pérez não for efetivado, e aí entra na pergunta que o Salaf mandou agora, eu já vou ler, o Pérez corre o risco de jogar o Verstappen pra fora da pista, sabe? Do tipo assim, não vou mais mesmo, ele já fez isso com o Ocon, não vou mais mesmo estar aqui, foda-se, tchau Verstappen, não duvidaria. É lógico, não vai fazer jogar pra fora da pista de forma maldosa, tal. Mas assim, vai ser mais agressivo. Vai ser mais agressivo. Vai assim, eu não tenho mais nada a perder, já perdi meu contrato mesmo, e ainda mais que tem rumores do Pérez indo pra Indy. E circuito de rua também, tá? A gente vai ter prova em Singapura, que é um circuito que, assim, calor, difícil, Catar, Las Vegas. Nossa, tem um circuito de rua adoidado ainda. E o Pérez, em teoria, né, anda melhor em circuito de rua. Então, vendo uma oportunidade. Entra a pergunta do Salaf, né, que pela primeira vez na era moderna, porque eu vou colocar assim, porque a NASCAR sim já teve corridas na rua, porque a NASCAR começou com corridas nas praias e nas ruas. Nas praias? Nas praias americanas. Nas praias. Teve mais de uma praia. Eu sei que eu falei meio. Não, mas eu não sabia que tinha corrida em praia. Eu fiquei tipo, praia? As primeiras coisas da NASCAR, eles aproveitavam a praia, linha reta, vazia, não tinha nada. Fazia lá o ovalzinho, o circuitinho com a reta maior na praia, corria. Foi. E aí também teve circuito de rua. Mas com o tempo, né, tipo, os riscos eram maiores, foram para circuitos. E aí teve lá em Chicago, que também foi uma chuvarada, Jason Button estava presente. Aí o Salaf pergunta, né, se o piloto que ganhou é o neozelandês, primeira vitória do neozelandês na NASCAR, e, salvo engano, ele é tricampeão da Super V8 lá da categoria australiana, desculpa, de carros GTs, que também são corridas espetaculares. Patrocinado pela Red Bull. Exato. O Van Gilsberger, não sei, o Van Gil, vou pôr assim. Gilzinho, você pode substituir o Pérez na Red Bull. Olha, o par é duro dos dois na rua, viu? O par é duro. Não, mas eu acho que não chega não, tanto, Salaf. Eu acho que essa substituição do Pérez, eu acho que vai ser de piloto da Fórmula... Fórmula pro piloto de Fórmula. Exato, com esse piloto de Fórmula pro piloto de Fórmula. Eles já tá tendo dor de cabeça com os pilotos de Fórmula. Imagina se você pega o piloto de uma outra categoria que não tem nada a ver. Não, a Red Bull já tá... Chega. Já pensou o pulo do gato da Red Bull? Tá todo mundo... Traz o Loeb. Não, falou. Porra,
o cara tá com 110 pontos, tá? Eu não sei quantos pontos. É mais de 100 pontos. Ele tá com 110 pontos do segundo colocado, que ele pode ficar 2 corridas fora, que ele volta. E ainda ele tá que nem um Verstappen na Fórmula 1, Palou. Tá trocando o zap com o Verstappen. Exatamente. Né? Nesse sentido aí. Cara, seria uns... Mas assim, eu colocaria o Palou... E também acho que ele deveria só fazer essa besteira de sair da Indy pra fora. E digo que é besteira. Pra Red Bull. Pra Red Bull, porque se for pra poder amargar e pegar o lugar de De Vries, meu filho. Porque ele já fez uma besteira na Fórmula Indy, porque possivelmente vai pra McLaren. Fica no teu time. Vamos fazer contrato bom. Conversa com o Ganassi que dá certo. Vamos fazer contrato que preste. E aí o Beto Corrêa, nosso parceiraço. Beto, saudades. Olá, Beto, estamos com saudade. Volte para São Paulo, por favor. Ou torço para que a gente possa comparecer em Goiânia. Ele pergunta se a Ferrari se encontrou e se há uma tendência de melhoras e novas atualizações. Cara, eu acho que a Ferrari melhorou muito. Eu acho que ela se encontrou, assim, na questão organizacional. Eu acho que o nosso querido amigo Fred lá tá conseguindo organizar as peças. E sim, eu acho que tá... Eu acho que o que tem mais me chamado a atenção depois das atualizações e do que eles fizeram de mudança no carro é que nessas últimas corridas eles estão conseguindo gerir os pneus. Não, que é uma dificuldade, que é uma dificuldade que a Ferrari estava tendo. Ainda não é boa em pista molhada, essa situação de limo não é muito boa, efetivo não é. Mas em pista seca parece que tem melhorado. É claro, também foi um time que precisou trazer mais atualizações para poder compensar o carro bosta que eles tinham feito no começo do ano, né? Obrigada, Binotto. Então, aquelas atualizações para poder compensar os danos que o carro tem. Tem funcionado porque outros times também estão um pouco mais reticentes em colocar atualização. A Ferrari também é um dos times que vai aproveitar esse momento antes das férias para poder fazer mudanças no carro. Então eles já tinham coisas planejadas para poder trazer aí nessas próximas corridas. Gostei de ver o desempenho da Ferrari, principalmente na corrida principal. É claro, ainda tem as suas falhas, ali de proteger muito o Leclerc na corrida e o Carlos, que tinha parecia que tava com um ritmo melhor, uma situação melhor de corrida, eles brecarem o Carlos. Achei ridícula aquela parada dupla que eles fizeram ali na primeira troca. Colocou o Carlos mais para trás, mas a gente viu que o rendimento dele em pista estava melhor. Ele veio fazendo as ultrapassagens que precisava. Foi ruim a punição que ele teve. E até no rádio, o Carlos, ele é lógico na colocação dele quando ele fala para a equipe, olha, troca eu com o Leclerc. Deixa eu tentar. Porque eu quero saber se eu tô rápido ou se eu só tô rápido porque eu tô com o DRS. Uhum. Então, assim, cara, ele colocou de uma forma... Ele não ficou naquela chama que eu tenho que passar. Eu falei, gente, vamos só fazer isso, que se eu não render, eu devolvo. Então, assim, pô, Ferrari, às vezes, não sabe. E eu acho que é um momento que eles não estão disputando nada. Eles não estão disputando título. Eles não estão brigando para poder ser melhor que a Red Bull. É um ano em que eles podem testar. E o Carlos, acho que ele poderia ter um voto um pouco mais de confiança, porque... Eles dão um voto de confiança pra ele em questão estratégica, muitas vezes, mas em pista eles são, uns pamonha pra poder fazer isso. Tudo bem, preservou o segundo lugar do Leclerc, o Pérez não conseguiu chegar, o resultado foi ok, mas eu acho que poderia ter algo melhor, enfim. Talvez, pensando um pouco além, o Carlos não tivesse tomado aquela punição de limite de pista se ele não tivesse com tanto sangue nos olhos para poder ultrapassar o Leclerc. Poderiam ter poupado, talvez, essa punição dele. Enfim, aconteceu, não sabemos qual seria o resultado se o Carlos estivesse na frente. Talvez tivessem conquistado o pódio mesmo ali, o segundo lugar, mas eles estavam tão visando o segundo e o terceiro lugar e volta a cair naquela coisa da Ferrari de cara, vocês têm que brigar por mais. E eles brigam por menos, muitas vezes. Dá raiva, assim, a forma como eles fazem as coisas. É engraçado você falar isso, Débora, da questão da proteção ao Leclerc, que daí não é uma coisa que é só nossa, que às vezes o pessoal, principalmente quando a gente critica o Leclerc, vem a nuvem, né, de fãs rebater, mas é uma pergunta até do Gabriel Salaf, né, que ele também tem a mesma percepção, porque ele pergunta, por que a Ferrari exalta tanto o Leclerc, né? Um é prata da casa, e outro que eles querem valorizar o que eles têm, né? Eu acho que assim, eu até entendo a proteção nesse sentido, porque... É
é um piloto que eles estão, tipo, preparando, que eles queriam que fosse o cara para poder representar a Ferrari. Ao mesmo tempo que eles erraram muito ali na formação dele em coisas chaves. Só que aí, é uma coisa que eu tava até conversando com o Rubens esse fim de semana. Nossa, a gente conversa sobre muitas coisas, né, de Fórmula 1. Mas a gente tava falando dos contratos, né, porque o Carlos, ele tá querendo muito saber se a Ferrari vai renovar com ele. E ele quer, tipo, nesse momento em que ele tá com um desempenho melhor, tá ali com mais pontos, de ter uma voz mais ativa para poder negociar o seu contrato. Então ele já tá naquela coisa tipo, Ferrari, vamos decidir, eu quero saber até o final do ano o que vai acontecer com o meu contrato, quero fechar alguma coisa. E ele tá batendo muito nessa tecla. E aí perguntaram pro Leclerc, né, tipo, como é que tá o andamento do seu contrato com a Ferrari? Tá indo em fase inicial, tipo, estamos vendo aí o que vai ser feito, bem, tipo, vamos ver o que rola aí. E eu acho que tem essa diferença, tipo, é que aquilo que a gente tava falando nas lives, né, o Leclerc, ele tem muito a cara da Ferrari pela forma como ele veio pra equipe. E é um piloto que é até difícil a gente visualizar ele em uma, tipo, defendendo, sei lá, uma Alpine, uma Aston Martin, porque não é muito essa cara. Porém, é um piloto que tá devendo bastante na Ferrari. Tipo, esse ano dele é um ano bem ladeira abaixo, pô. Por mais que você tenha esse pódio agora, ou o resultado das outras corridas, tipo, a forma como ele tá se portando na pista. Então, acho que a Ferrari acaba defendendo muito ele e colocando ele numa situação que é bem complicada, porque ele precisa se desenvolver. Tipo, era umas coisas que a gente tava vendo durante a corrida. Não brigaram tanto com o Max Verstappen. Eu gostaria que o Carlos e o Leclerc tivessem brigado mais por aquela posição, porque eles estavam brigando por uma posição em pista. Mas a batalha que o Carlos teve com o Pérez na corrida foi sensacional. O que o Carlos fez ali. Ele tava super defendendo aquela posição, ele tava brigando com o Pérez, ele não tava querendo dar aquilo tão fácil, mesmo sabendo que o carro da Red Bull era mais potente. E aí a gente olha pra corrida sprint do Leclerc, que ficou lá penando com o Ocon, gente. Com o Ocon. Gasly, Hamilton, tipo, teve dificuldade, né? E uma sprint que você não tem que economizar pneu. Na corrida eu até concordo. O Leclerc fez uma excelente corrida. Fez uma das melhores corridas, assim, que ele poderia ter feito pra economizar pneu. Mas, na sprint não. Na sprint é hora de esmerilhar. Ainda mais que você fez um pit stop, você colocou pneus, está faltando menos de 10 voltas. Não, e na sprint também tinha a situação de que, cara, são só 8 pilotos que pontuam. Tudo bem, é muito difícil de você estar entre os 8 para poder conseguir pontos. Mas você pode brigar por aquilo ali, tipo, você pode brigar para poder ter uma posição melhor nas suas estatísticas. E era uma situação ali de pista que dava para você arriscar. Se você consegue fazer algo a mais, tipo, eu gostaria muito mais que ele se arriscasse mais. Que nas disputas ele mostrasse um pouco mais. Ele é rápido, mas ele não tem um traçado defensivo, ele não é tão efetivo em encher o saco dos outros. Tanto que, ultimamente, a gente tem visto mais rádios da equipe Carlos e Engenheiro que acabam até tomando decisões pro Leclerc do que o Leclerc, tipo, sendo efetivo. E aí, quando ele quer ser incisivo em alguma decisão, ele não é escutado, porque ele não faz esse papel, ele não cobra. Engano, a estratégia da corrida de parada, o Carlos estava pedindo para ele, né? E aí fizeram pro Leclerc. Não, teve essa mudança também. Então... Enfim, é complicado. O Leclerc, eu acho que realmente, enquanto que a Ferrari não mudar a postura, ele não vai mudar a postura e ruim pra carreira dele. Pra Ferrari não, porque a Ferrari é eterna na Fórmula 1. Agora a carreira é curta. Ele pode ser um piloto interessante para uma outra equipe, mas ele precisa mostrar alguma coisa, porque senão é um daqueles pilotos que, tipo, era para poder ser um piloto que, tipo, almeja título, as coisas, vai sair pela porta de trás da Fórmula 1. É muito complicado. Ele tá numa fase que é bem... É duro dizer, mas eu acho que até decisiva da carreira dele, do que vai acontecer. Mas o que eu queria mencionar
era do Verstappen, que o Verstappen no final da corrida, com o Leclerc no pódio, quando teve a coletiva, ele falou que ele queria muito ter, tipo, disputas com o Leclerc, porque eles tiveram disputas antes. E ele queria que o Leclerc tivesse um equipamento melhor para eles poderem estar brigando. Só que também não adianta nada ele ter um equipamento melhor como ele tinha no passado e ser um pamonha. Mas aí que vezes. tá. No passado ele também foi mal com o Verstappen. Mal no sentido assim, não soube dividir curva. Quem lembra? GP da Áustria de 2019, primeiro ano do Ferrari, o Verstappen ultrapassou o Leclerc por fora, na última volta. Cara, por fora, na última volta, você não deixa a porta aberta nem a pau. E olha que Verstappen e Leclerc estavam com as mesmas condições de temperatura e pressão, não tinha diferença. Mas é aquela coisa, o Leclerc ele é muito passivo na ultrapassagem. Ele é aquela coisa, se há uma chance mínima dele defender, ele não defende. É lógico, para ele não compensava ele disputar nessa corrida a primeira posição com o Verstappen, porque é lógico, ele não ia conseguir. Mas assim, cara... Mas só um pouquinho, assim, uma coisa... Porque quanto mais disputa que você dá, que você pode induzir sente... o Verstappen pro erro, o Verstappen pode errar, pode fritar um pneu. E é um circuito que dá pra você errar. E a Red Bull é um circuito que, tipo, cara, você tá correndo na casa. Tem muito mais chance das coisas darem errado pra você do que dar certo. É que a Red Bull não tá tendo adversário. E quando cruza com um potencial adversário, tipo, as coisas são muito facilitadas. É que o Pérez, tipo assim, é fácil também bater no Pérez, porque é um cachorro que tá ali desfalecendo, né? Então é fácil bater nele. Tipo, é fácil o Carlos fazer aquilo ali que ele fez com o Pérez. Ao mesmo tempo que é difícil de você batalhar com o Pérez, porque ele não é um adversário previsível. O Pérez é muito agressivo em disputa. É um piloto que tenta te jogar pra fora, fazer você errar. Então é duro também você brigar com ele. Mas eu acho que quanto mais batalhas você enfrenta na pista, tipo, te dá mais bagagem pras próximas que você vai ter. Então hoje você não tem um equipamento tão bom. Mas, pô, o que o Alonso fazia com aquela Alpine, tipo, eu não tinha condição nenhuma de brigar com Hamilton e com Verstappen. Ah, mas se eles vão ter que passar por mim, eles vão ter que sofrer pra poder passar. É nesse sentido que eu queria que o Leclerc fosse um pouquinho mais efetivo, assim, tipo, cara, tá, meu equipamento é uma bosta, não vou conseguir ganhar a corrida. Mas enche o saco pelo menos. Bom, e aí você falou de piloto que saiu pela porta dos fundos, tem a pergunta do Mauro Carvalho, que é, o que é melhor? Um Ricciardo mais calmo ou um De Vries agressivo? Aí lembrando que a AlphaTauri possivelmente deve substituir o De Vries, porque está insustentável a permanência dele. Segundo as palavras do próprio Helmut Marko em entrevistas recentes. Então, eu vou ser sincero. Só que quem tá fazendo o balanço ali é o Franz Tost, né? Eu não esperava que o Franz Tost... Porque assim, o Franz Tost também, quando ele adora detonar um piloto, ele vai fundo, né? Falava boas coisas, assim, entre aspas, do Tsunoda. E ele tá sendo bem tranquilinho ali com o De Vries, né? Ele vai sair, É que o De Vries, cara, é uma coisa que o Mauro falou aqui. Ele tá ruim, ele não é ruim, ele tá ruim. Mas ele tá ruim desde a Fórmula E. Então, ele é um piloto agressivo. Na Fórmula 2 ele era um excelente piloto. É engraçado, realmente, eu não sei, falta realmente. Eu acho que a mesma coisa do Leclerc, só falta aquela coisa de um Toto Wolff, de como foi o Niki Lauda dentro da... É que eu acho que o Tsunoda era mais claro o que tava faltando pra ele. Tipo assim, era um piloto que... Ele faltava foco. Ele tava, tipo, perdido na vida, assim. Ele caiu na Fórmula 1 e ele não sabia o que tava acontecendo. Ninguém perguntou, mas o Tsunoda fez um final de semana excelente. Não. Ele brigou com o carro. Ele tava tentando ter pontos brigando com o carro. E é a luta dele, né? O Tsunoda foi muito... o lugar do Pérez. Foi muito errando, tentando acertar, né? Mas acho que o De Vries tem isso. Assim, acho que ele vai rodar, porque era... Em todos os sentidos. Era esperado que ele fosse melhor, mas eu sinto que também com o De Vries eles não estão entendendo o que eles precisam dar pra ele melhorar, assim. Porque ele já tava vindo, tipo, todo descabeçado da Fórmula E. Aquele ano, o último ano dele na Fórmula E foi terrível. E ele entra na Fórmula 1... Foi semelhante a esse ano. A mesma coisa, assim, tipo, batendo nos outros, errando, fazendo umas besteiras, que você fala, tipo, cara, tu... Não é que seja, ele é um campeão da Fórmula E, é um título que ele tem. Ele é um piloto que tem dois uma mundiais, marca, né? O Mundial da Fórmula 2 e o Mundial da Fórmula E. Então, assim, não é um piloto pouca coisa. Só que talvez na situação dele seja mais difícil você identificar o que tá faltando. Porque ele é um piloto que teve base.
base no sentido, tipo, ele passou por outras categorias, ele brigou com pilotos de alto calibre, e teve aquela corrida ali que ele substituiu o álbum que chamou a atenção. Mas o que tá faltando pra colocar ele também no lugar, né? Porque ele não é um Mazepin. Ele não é um Mazepin. Bom, e seguindo aqui nas perguntas, temos o Salaf que falou, né? Sargent, passando o De Vries na classificação, foi o auge do fim de semana? Foi. Nesse ponto foi. Foi pelo seguinte, eu sou Team Sargent, eu defendo ele pelo seguinte. Existe a situação em que você é o piloto que subiu para a Fórmula 1 tendo uma base longa, contínua, constante. O Sargent e o Tsunoda não. São dois pilotos que foram arremessados na Fórmula 1. Ah, mas podem culpar, podem falar o que for. Cara, você é piloto, você tá na base. Alguém chega para você, tem um contrato com a Williams na Fórmula 1, você quer ou não? Porra, você quer. Você chega pro Tsunoda, ó, você é piloto da Academia Red Bull, você quer ir pra AlphaTauri? Lógico que eu quero. Nenhum deles vai ser idiota de falar não. Quem você não falar sabe não, quando você vai ter uma outra oportunidade. E aí, o Sargent é o que eu falava sempre. Ele foi muito cedo pra Fórmula 1. Ele é o cara que se tivesse ficado mais um ano na Fórmula 2, que ele deveria ter sido feito. Ele daria muito mais trabalho. Ele não é um cara brilhante como é o Piastri, que vem vencendo tudo. Ou o Bortoleto, que pode ser um cara que chega na Fórmula 2, vença tudo e automaticamente tem que estar na Fórmula 1, porque é o caminho certo. Então, o Sargent ter ultrapassado o De Vries demonstra que tempo para o Sargent, e talvez até as atualizações da Williams, venha fazer ele ter um progresso bom. E eu acho que seria legal, sim, ter um piloto forte, americano, por N fatores. É difícil comparar ele com o Albon, porque o Albon já tá... Ele teve mais oportunidade na Fórmula 1. Ele tem uma casca grossa, o Albon já foi malhado, já foi chutado, humilhado, e tá conseguindo... E é um piloto que, tipo... E que teve um bom final de semana. É visto na Williams como o cara que tá encabeçando as coisas ali. Então, tipo, é mais prudente que o Albon tenha um desempenho melhor. O ruim seria se o Sargent tivesse dando um pau no Albon. Aí ia ser ruim. Não, o que o Albon tá fazendo pra cima do Sargent é natural. É o que o Gasly fez com o Tsunoda, gente. É o que o Gasly fez com o Tsunoda. O Tsunoda era um grande doido. E aí, tipo, teve a fase do Gasly. Tipo, o Gasly segura as pontas aí, porque a gente tá com uma bomba aqui, a gente precisa resolver. Eu acho que o Sargent é meio que nessa coisa. Então, tipo, também estão falando... A Star tinha me mandado uma pergunta que eu não incluí aí na pauta, mas só pra poder... Já que a gente tá comentando sobre isso. É que... Se o Sargent é um piloto que vai sair da Fórmula 1, eu acho que ele precisa de um pouco mais de oportunidade. E a Williams seria o melhor caminho pra realmente ter essa oportunidade. Gente, eles tiveram... paciência, entre aspas, que o Russell é um piloto fora da curva, né? Ele se destacava ali na Williams. Mas, cara, a Williams... fora da curva que engraçado que não tomou punição. Não tomou punição. Por excesso de limite. Mas é um piloto que teve a oportunidade ali de se desenvolver na Williams. Muitas das coisas que ele faz hoje na Mercedes é pela oportunidade que ele tem. A Williams, a Haas deveria ser um time que deveria dar mais oportunidade para pilotos jovens. A Alfa Romeo também. Quando você pega esses pilotos assim, você tem que ter paciência de, tipo, cara, eu entendo que nem a Williams, o Wolff está querendo que, tipo, vamos investir mais, a equipe está muito atrasada, a gente precisa melhorar o nosso equipamento. Mas eles também precisam continuar a apoiar esses pilotos da base, ser um caminho pra depois, tipo, formar talentos. E então é foda também a Williams, tipo, pegar o Sargent e falar, cara, a gente queria muito você aqui na Fórmula 1 e ano que vem, tipo, tchau, porque você não tá respondendo. Vamos lá, o Sargent ele chegou à frente do Magnussen, que largou entre os 10 primeiros, à frente do Ocon, que tá muito bem, foi pódio em Mônaco, todo mundo exaltando o Ocon, até o ponto do Ocon de forma bem no delírio do calor do momento, falar que se tivesse o mesmo carro, coitado, que o Verstappen conseguiria disputar o título, pobre coitado. E cara, chegou só ele, só usou entre ele e o Albon. Cara, não foi uma corrida tão... E foi outro piloto que também não extravasou o limite de pista. Usou também, fez uma corrida ali na finurinha, com o carro da Alfa Romeo com a draga. O Zou também é um excelente piloto. O Zou é um excelente piloto. A gente só não consegue ver muito. O Zou é outro muito. Piloto, naquele cenário que eu tava comentando agora há pouco da Haas. Seria interessante ele na Haas. Com investimento, com crescimento e tal. Seria muito legal. Eu acho que você tem que dar chance pra esses pilotos também. Não tem muito como, tipo, você pegar e largar a mão. Cara, você deu oportunidade pro Latifi. E foi legal, tipo, deu oportunidade, fez, não conseguiu, beleza, Latifi. Obrigado aí. Saudades, Latifi.
queria muito ele proporcionava entretenimento, comentando a Fórmula 1 no lugar do Palmer, porque eu acho que o Latifi tem mais gabarito do que o Palmer pra comentar. Eu assistiria um vídeo do Latifi, até que a voz dele é muito agradável. Eu assistiria um vídeo dele comentando, assim, analisando. Não consigo assistir do Palmer porque não vejo seriedade naquela criatura. Nossa, o Palmer não analisando corrida. Eu fico assim, meu querido, analisando o quê? Né? E o Palmer eu tenho... Olha, eu poderia fazer um podcast sobre o Palmer aqui, porque ontem eu fui dormir meia-noite xingando o Palmer. Exatamente. E quem ouve eu e os gatos. Exatamente. Bom, e tem mais 2 perguntas para finalizar. A penúltima é da Esther. Por que as Mercedes estavam tão lentas? Esther, essa é a pergunta que o Toto Wolff tá pagando $1 milhão para alguém responder e explicar direitinho. Porque, eu vou ser sincero, tudo começou em janeiro de 2022, quando eles quiseram fazer o W14 Zero Point. Foi 2022 não, 2021, quando eles decidiram fazer essa birosca. A filosofia do carro, não casou com a pista, é uma pista rápida, longas retas, curvas fechadas. Depois da corrida, a Mercedes respondeu que... O Hamilton, né, ele falou que não tinha o carro com uma traseira forte, que era algo necessário para a Áustria, e que nas paradas, quando ele fez as trocas de pneus ali, sempre que ele ia para os boxes, eles estavam dando aqueles cliques na asa para poder melhorar a asa, para poder melhorar a frente do carro, para eles compensarem o problema que eles estavam tendo. O carro estava numa configuração muito complicada pro fim de semana, e por conta das 2 classificações e das 2 corridas, eles não conseguiam mexer em muita coisa. O final de semana na Áustria foi muito bom, no sentido de que eles atualizaram o carro, fizeram a mudança do sidepod, e eles estavam tipo, nossa, muito legal, só estavam vendo os pontos positivos. Os pontos negativos desse projeto e da mudança apareceram na Áustria. Então também foi bom pra Mercedes, tipo, ter esse choque de realidade, que não era só você fazer uma mudança no carro, que o problema é muito mais complicado do W14. Então, serviu para poder coletar dados. Eles estavam lentos por causa dessa opção de configuração que eles fizeram. Já definiram que, assim, não vai ter como salvar toda a corrida, não vai ter como ter desempenho em todas as provas. Classificações duras ainda vão acabar acontecendo. Em algumas provas eles vão se recuperar, porque vai ter uma configuração mais favorável, um ritmo de corrida melhor. Em outras corridas eles simplesmente vão sumir e é isso que vai acontecer. E é algo que também ocorre com a Aston Martin. Também viveu esse apagão esse fim de semana nesse sentido. Tipo, ok, a gente tá copiando o carro da Red Bull, estamos muito parecido, mas a gente sabe que a carcaça pode até ser parecida, mas todo o desenvolvimento que teve ali para você chegar naquilo não é o mesmo da Red Bull, não é o mesmo pensamento. Então vão penar da mesma forma, vai ter essa oscilação aí no grid, principalmente quando optarem por algum outro tipo de configuração para poder responder à necessidade do circuito. Exato. Bom, eu fico feliz com essa oscilação da Aston Martin e da Mercedes, porque a McLaren chega. E já respondendo a pergunta do nosso Mauro Carvalho, obrigado, Mauro, aí, pela participação, e parabéns mais uma vez pela cobertura que você está fazendo na Indy. Cara, sensacional. Em que ele pergunta, né, Rubens, qual é a tua avaliação do nosso Koalinha até agora? Agora, cara, eu vou ser cancelado pela metade da internet, mas eu vou ser sincero. A melhor coisa que teve para a McLaren foi ter feito todo aquele imbróglio ano passado, realmente ter ressentido com o Richard. Pagou milhões, pagou. Eu vi a rescisão do Richard, é que nem rescisão de empresa. Você paga os 40% da FGTS para se livrar do funcionário. Então a empresa vai lá, paga as multas, verbas rescisórias. É normal isso no mercado. Todo mundo que já trabalhou por CLT vai saber que isso existe. Então aquele pré-adolescente Floquinho Dourado que tá no Twitter nunca passou por isso, então não sabe, mas um dia vai saber que existe verbas rescisórias justamente para isso, para você pagar e chutar o empregado fora. Foi isso que a McLaren fez. Trouxe o Piastri. Já tá refletindo a Kimby? Acredito que sim, porque é uma coisa que eu falei começo desse ano. A McLaren, com 2 pilotos que estavam trabalhando de próximos, como é o Piastri e o Norris, ela para de ter que atualizar o carro para adaptar para um piloto e começa a criar peças para o carro evoluir. Então, qual que foi o lado ruim dos 2 anos com o Richard? A McLaren atualizava carro para poder suprir o déficit do piloto.
E o Norris que lutasse pra poder se adequar. Exatamente, o Norris tinha que ficar correndo atrás para resolver a vida dele, coitado, para poder... Enfim, já são águas passadas. A vantagem agora do Piastri é a seguinte, a equipe tá fazendo peça pros dois pro carro evoluir. O que eu falei até nessas conversas que eu tive com a Débora, eu quero saber como o Piastri vai reagir com esse carro. Uhum. E eu vou ser sincero, eu não me surpreenderia se ele começasse a andar à frente do Norris. Mas eu acredito que isso não deve acontecer por N motivos, questão de mais de adaptação, e o Norris já é um piloto mais acostumado. Calejado com a ele já é calejado até que os próprios circuitos já é uma pista que ele já é mais acostumado, visando que o Piastri só fez 1 ano de Fórmula 2 e só passou 1 ano nessas pistas e não em todas. Então assim, pra mim, eu tô muito feliz com o Piastri, como fã da McLaren, porque enquanto que os dois estavam com carros iguais, eles estavam andando próximos. E o Piastri, no GP do Canadá, na chuva, foi muito bem. Ontem, ele foi muito bem também. Esses 2 finais, nos 2 dias que teve corrida, ele foi muito bem com o carro defasado. Não teve dor de cabeça com extravasar a pista. Então, assim, cara, eu tô nesse ponto, assim, o fã da McLaren pode ficar tranquilo. Eu acredito que para 2024, 2025, a McLaren vai dar um salto. Forte chance de voltar à posição de P4. Não vou falar P3, porque o embate entre Ferrari e Mercedes vai ser bem grande, mas eu acho que ali disputar com a Aston Martin, ficar um pouco acima da Alpine, tem grande chance. Então, acho que assim, a vantagem do Piastri não ter que ficar se adaptando a cada corrida ao carro, está sendo uma vantagem tremenda da equipe em poder desenvolver o carro para melhorar e não para suprir uma déficit do piloto. O Piastri, eu quero ver o que vai acontecer agora que vão colocar a atualização no carro dele, mas se ele já conseguir responder com a atualização e voltar a andar próximo do Norris, vai ser bem interessante. Acho que a McLaren ela precisa continuar tendo pilotos que andem próximo para eles buscarem mais pontos, que é o que está fazendo diferença nesse campeonato aí, porque a Alpine está conseguindo, por mais que seja entre trancos e barrancos, está ali pontuando, aquele pódio em Mônaco fez muita diferença para eles. E hoje a McLaren está correndo atrás de tentar melhorar e sanar o problema que eles tiveram inicial. Então é um piloto que eu acho que tem muito potencial. A gente precisa observar ele, e eu acho que eu ainda daria uma colherzinha de chá pro Piastri, porque ele foi um piloto que ano passado ele ficou parado. A Alpine simplesmente botou ele no calabouço e falou, fica aí, meu querido, que não vai ter nada pra você em pista. Então é um piloto que, assim, cara, pro que ele tá fazendo no carro da McLaren, 1 ano fora da Fórmula 1, e para um piloto que tá começando a carreira, faz muita diferença você ter contato com o carro. Eu acho que ele tá indo muito bem nesse sentido. Então vamos ver aí, trazendo essas atualizações, o que vai acontecer. Mas eu ainda boto fé no Piastri. Quero ver um pouco mais quando esse carro da McLaren melhorar, ou talvez no próximo ano, quando eles, agora que sabem as cagadas que estão fazendo com o carro, de talvez vir com um modelo melhor, muito menos difícil dos pilotos guiar. Seria interessante ter um equipamento mais efetivo e até que casasse com o que o Norris e com o que o Piastri podem entregar. Porque são 2 pilotos que a gente sabe que são rápidos. E o Norris também, acho que ele desenvolveu muito, ele precisou crescer bastante. Então eu gostaria que eles tivessem um equipamento melhor da McLaren para poder realmente mostrar o que eles podem. Porque eu ainda sinto que muitas coisas eles não conseguem fazer porque o equipamento limita eles. Exato. Bom, eu acho que assim, da McLaren temos que esperar para primeiro ver se não foi pontual por ser um circuito em que o Norris se dá bem, e 2, se realmente não vai ser efetivo e como vai ser para os 2 pilotos. Pessoal, 1h40 aí de podcast, agradecer a todo mundo que conseguiu chegar até o final. Eu sei que é difícil, mas um final de semana com um sprint, 2 classificação, rende mesmo, e teve uma boa participação do pessoal mandando perguntas. Eu acho que é uma boa linha aí que a gente está querendo criar aqui no BPcast, que responder as perguntas, porque vocês ajudam a montar a pauta e a gente sabe o que vocês querem ouvir. Então, pessoal, já se programem, terminou a corrida, acompanhe nas redes sociais. Mesmo se não tiver ainda caixinha, pode mandar no grupo, quem tiver no grupo de apoiadores ou nas redes sociais, que já ajuda a montar a pauta. Exatamente. Bom, pessoal... E a nota? A nota da corrida. Bom, a minha nota da corrida, cara, eu vou dar... Pelo final de semana inteiro, completo, eu acho que um 9,5. Eu só não vou dar 10 porque eu concordo que faltou uma bandeirinha vermelha e amarela para poder o safety car, para aproximar a galera, para poder
O Hülkenberg não colaborou ali naquele abandono. Não colaborou. Eu daria 9, porque eu acho que esse formato, assim, a sprint funciona em circuitos menores. Acho que tem um potencial, apesar de não curtir muito. Mas eu acho que o que me incomoda no formato hoje é você ter 2 classificações seguidas e 2 corridas seguidas. Porque na corrida a gente ainda tem a sensação de que tem uma bandeira vermelha, sabe? Que, tipo, você interrompeu a corrida no melhor momento e vai voltar amanhã. Hoje um pouco menos, porque você tem 2 grids diferentes que vão correr. Achei positivo ter chovido no sábado, ter dado essa mudança, mas eu acho que também teria sido interessante se a gente tivesse, tipo, uma corrida de manhã na situação de pista que tava ali durante a classificação da sprint, e a gente também teria tido uma corrida agitada da forma como foi na mesma situação de pista. Então eu gostaria, quer dizer, se fosse uma classificação, né? Talvez eu mudaria o formato. Acho que ainda dá pra você aprimorar uma coisinha aí. E talvez até desvencilhar da própria classificação, né? Por mais que a gente saiba que tem algumas reticências de ter volta lançada na Fórmula 1, mas talvez uma classificação pré-sprint com volta lançada fosse algo interessante, Rubens. Porque já que a gente teve tanta volta deletada esse fim de semana, ia ser bem interessante eles montarem a tabela, tipo, com um piloto que foi lá, tem uma chance de dar uma volta rápida. E aí vai lá e caga. Não, E até o Verstappen não teria sido o primeiro colocado. Porque teve volta deletada também. Então, eu acho que ia ser eu não sei se assim. volta lançada é uma boa ou não, mas quem sabe, é algo pra se discutir numa live. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.